Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que estejam bem. O meu nome é Thelma Sabrina Pereira. Eu faço graduação na Uninter em licenciatura em Pedagogia. Eu estou fazendo um estágio híbrido de extensão, que é um modelo totalmente online. Por isso eu estou postando esses vídeos, porque eu tenho que fazer no total 12 vídeos de 30 minutos, porque o meu telefone ele não suporta vídeo de 1 hora só. Por que você está falando isso, Thelma? Porque eu preciso ter um total de 6 horas de apresentação em vídeo. Então, vão acostumando. Eu vou continuar postando vídeos assim, sabe? Um atrás do outro, até eu conseguir fazer minha carga horária e ter participação e interação de todos vocês, para eu poder postar para minha faculdade e eles me aprovarem e assim entregar meu relatório. Então, assim, eu já estou explicando todo o processo, porque eu sei que é cansativo, toda hora eu ficar pedindo, né? Mas é isso, eu espero que vocês continuem me apoiando, não desistam de mim. E eu fico muito grata pela oportunidade que a Uninter nos forneceu para poder dar continuidade ao nosso estágio, né? Devido à pandemia. E, meu pessoal, hoje eu vou continuar ao tema do outro vídeo. Quem que não viu ainda, volta lá, assista por gentileza, comente, curte, tá bom? Para vocês não perderem aí todo o processo, não perderem aí o passo a passo do meu estágio, né? Dos assuntos. Então vamos lá, eu vou dar continuidade nos pilares da educação, nos 4 pilares da educação. E o que acontece? No outro vídeo eu dei uma resumida e a gente viu mais assim o resumo dos 4 pilares. E agora eu vou colocar a definição dos 4, tá bom? Para podermos ampliar mais, né, o nosso conhecimento a respeito do assunto, a respeito deste tema, porque para não ficar algo incompleto, né? Vou continuar com meu livrinho de base, né? E é isso. Vou beber meu cafezinho também, que vocês já são de casa. E eu já estou à vontade com vocês. Nós vimos que os 4 pilares da educação é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a aprender, o aprender a conviver, o aprender a ser. Aqui eu falei 5, né? Mas na verdade é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vamos olhar o que é cada um desses? É tão importante, gente, esses pilares não só para a educação, mas para todas as áreas do convívio social, todas as áreas da nossa vida. Porque ele vai nos influenciar muito no nosso comportamento e de como nós podemos enfrentar os desafios que existem no nosso dia a dia, né? Os desafios que existem ao longo da nossa trajetória, seja profissional, seja espiritual, seja familiar, seja social. Então eu achei muito importante para trazer, porque falar em tecnologias na educação é falar de reposicionamento, né? De refazer as mecânicas de ensino, as ferramentas de ensino, de inovar, de procurar planejar de uma forma autônoma, criativa, né? Enfim, então eu acho que ajuda muito interligar estes 2 temas, os 4 pilares da educação, junto com tecnologias educacional, porque assim nós saberemos como comportar profissionalmente em meio ao novo, em meio aos desafios, em meio à prática, porque a prática ela tem um diferenciamento muito grande com a teoria, né? A prática ela é um pouco dura, ela é um pouco árdua, mas também é muito prazerosa quando nós conseguimos atingir o devido resultado, né? O tão sonhado resultado que queremos ver os nossos alunos sendo transformados, sendo trabalhados para ser um ser criativo, um cidadão de bem, um cidadão cheio de ética, de moral, de aprendizagem, né?
e que ele continue buscando o conhecimento constantemente. Então vamos lá, aprender a conhecer. Aprender a conhecer trata-se do pilar de sustentação. O homem precisa conhecer primeiro a si próprio, depois, gradativamente, o mundo que o cerca para que possa viver com dignidade e prazer. Deve permitir-se a curiosidade, ao senso crítico, tendo liberdade e autonomia em suas decisões diante do mundo. Dessa forma, o acesso à ciência e à cultura geral é imprescindível a todos, abrindo caminhos para outros leitores e conhecimentos. É o que eu falei. E olha que eu falei antes de ler isso. É conhecer a si, e é o que eu falei no outro vídeo, conhecer o ambiente, conhecer as pessoas que você convive, conhecer os seus alunos, para poder ter uma reflexão maior do como você será, do como será, como será trabalhado com essas pessoas no ambiente que convivemos com elas. Então é muito importante se conhecer, entender sua capacitação, sua autonomia, sua criatividade, sua autonomia de buscar conhecimento, sua autonomia de se qualificar cada vez mais, entender o seu espaço, onde que você está, entender o espaço do outro e conhecer o outro, e assim poder ter uma reflexão profunda de como lidar com essa realidade, né? Como transmitir o conhecimento, como transmitir os seus ensinos, como aprender algo, como fazer com que os outros também te ensinam e você aprenda. Tudo isso precisa de aprender a conhecer. Portanto, se nós detivermos apenas na especificidade de nossos trabalhos como especialista de um conhecimento único, com certeza o desinteresse e a desinformação ocorrerão. Gente, que lindo! Eu agradeço muito a Deus, porque tudo está se alinhando. Foi o que eu falei no meu primeiro vídeo. Quando nós continuamos com aquele sempre repetitivo situação, com aquela sempre repetitiva modo de ensino, modo de vivenciar, com aquele mesmo padrão tradicional de ensino. Eu tô falando sempre ensino, sempre educação, porque o tema é voltado a tecnologias nas escolas, tá, galera? Mas vocês podem levar para outras áreas aí também, porque agrega muito, né? E no vídeo passado eu falei que quando o professor sempre chega na sala de aula, enche o quadro de coisas e taca o aluno para copiar umas 10 páginas do livro, ele não vai adquirir conhecimento ali, sabe por quê? Vai haver um desinteresse tão grande, tão desanimador. Você chega às 7 horas da manhã dentro da sala de aula, o professor só fala bom dia, só manda, só dá regras para tudo e te lota de coisas para copiar. Eu falo porque eu já estive, todos nós esteve no lugar dos alunos, né? Então, se não mudarmos, vai haver desinteresse muito grande dos alunos em estar ali, em fazer as atividades, em adquirir o conhecimento. Vai ser desanimador. E a repetição dos padrões antigos, dos quadros antigos, se continuar repetindo, não terá bons frutos, não terá bons resultados. Terão resultados de qualquer jeito, mas talvez não aqueles que poderiam ter, né? Um resultado de qualidade, um resultado gratificante, um resultado que tipo, poxa, eu sei que aquele aluno ali vai fazer uma diferença. Procurar os interesses dos alunos, procurar conhecer tudo que você possa fazer, que o seu convívio com os profissionais, o seu convívio com o seu aluno, para ser algo gratificante, ser algo legal, ser algo leve,
Você vai passar assim, os conhecimentos científicos, mas de uma maneira possível, interessante. Quanto mais interessante, quanto mais diferente, quanto mais assim procurarmos inovar, será melhor os resultados, né? E os alunos não vão ter aquele desinteresse muito grande. Aprender a aprender alinha pensamentos com atenção aguçada. Na era informacional, as mudanças ocorrerem a cada segundo, e se estivéssemos ligados, plugados, antenados, conectados, poderemos tirar no momento certo o máximo de proveito das informações recebidas, processar e selecionar, quer seja para o momento atual, quer seja para o futuro próximo, pois o processo de aprendizagem do conhecimento nunca está acabado e pode enriquecer-se com qualquer experiência. Delors, eu nunca sei falar esse nome direito, 1998. Isto é, página 92. Isto é necessário dominar os instrumentos de conhecimento. Ou seja, temos os instrumentos de conhecimento, né? Temos aí as nossas experiências, nossos aprendizagens, nossas ferramentas. E aprender alinha pensamentos com atenção aguçada, né? Na era informacional, as mudanças ocorrem a cada segundo. E se estivermos ligados, plugados, antenados, conectados, poderemos tirar no momento certo o máximo de proveito de informações recebidas, processar e selecionar, que seja para o momento atual, quer seja para o futuro próximo, pois o processo de aprendizagem do conhecimento nunca está acabado e pode enriquecer-se em qualquer experiência. Eu reli isso daqui porque eu achei muito interessante. Qualquer experiência, qualquer outra experiência pode gerar o conhecimento de aprendizagem. Então, assim, não podemos se desfazer, lógico, não podemos se desfazer do livro, da louça, né? Dentro da sala de aula, porque o livro ele é muito enriquecedor, muito. Não podemos esquecer dos materiais que já temos disponíveis. Mas adquirir novos conhecimentos, aprender, conhecer novos recursos, faz gerar novas experiências. E qualquer experiência vai acontecer um aprendizado e um conhecimento. A nossa participante especial ali, ó. Assim, muito interessante. Então, aprender a conhecer, gente, abrange tudo isso. Não é somente conhecer o conhecimento científico para poder passar no quadro. Esse conhecer suas qualidades, suas riquezas de criatividade, para correr atrás de uma competência. Para correr atrás de conhecer algo novo, ser competente em aprender algo novo, em ter contínua estudos, contínuos aprendizados, contínuo conhecimento, para poder trabalhar da melhor maneira como pessoa, como ser humano, como profissional, em todos os aspectos e principalmente no campo profissional, né, da educação, que é o que nós estamos destacando. Aprender a fazer. Vamos conhecer o que era aprender a fazer, segundo o pilar da educação? Este pilar está intimamente ligado ao aprender a conhecer. Um liga o outro, tá, pessoal? Aprender a fazer nos remete especificamente à formação profissional, como ensinar o aluno e pôr em prática os seus conhecimentos. E também como adaptar a educação ao trabalho futuro, quando não se pode prever qual será a sua evolução
Delores, 1998, página 93. Isso pressupõe que o aprender a fazer vai além do simples instrumentalizar ou preparar alguém para uma tarefa predeterminada, rotineira. Aprender a fazer hoje nos limia do terceiro milênio acentuar a capacidade de transformar e inovar o conhecimento adquirido. Portanto, podemos dizer que o indivíduo trabalhador deve se apresentar como competência, alinhando a sua formação profissional a outras exigências, como a aptidão para o trabalho em equipe, capacidade de incentivar e, em contrapartida, capacidade de comunicar-se e resolver conflitos, transformando alternativas em soluções e utopias em realidade. Muito bacana como que uma coisa liga a outra, né? É tudo o que eu acabei de dizer praticamente, né? Conhecer, aprender a fazer, buscar conhecimento continuamente, ser um profissional competente, um profissional que corre atrás, um profissional que queira fazer um pouco de diferença. Ah, mas eu não vou mudar o mundo. Mas se você mudar aquele mundo que você está atuando ali, que pelo menos um aluno, a sala de aula, o meio que você convive, você mostrar alguma diferença, já vai ser fenomenal. Super marcante. Porque ali você vai influenciar outras pessoas. Então, aprender a fazer não é somente instrumentalizar ou preparar alguém para uma tarefa predeterminada, né? Rotineira. Aprender a fazer é você atuar como um profissional competente e influenciar as outras pessoas a se trabalhar também para ser competentes, a continuar cada vez mais se qualificando, né? Cada vez mais aprendendo a fazer, aprendendo a desenvolver de uma melhor maneira possível. Aprender a viver juntos, gente. Esse aprender a viver juntos, em qualquer empresa, em qualquer situação, nós temos dificuldades, né? Esses 4 pilares, muitas vezes, eles desafiam até mesmo nossa personalidade, né? O nosso ser. Aprender a viver junto, aprender a viver com os outros. Esse é o maior desafio da educação hoje. Ao longo do século XX, a humanidade teve sua passagem marcada pela autodestruição, tornando-se espectadora, impotente e, ao mesmo tempo, assídua dos conflitos. Nesse contexto, encontramos a concordância nos campos econômicos, pobres e ricos, e educacional, escolas públicas e particulares, bem como nos grupos étnicos, culturais, sociais e religiosos. A educação deveria ser a grande mobilizadora para evitar tais conflitos, mas torna-se incapaz disso. Mesmo promovendo o desenvolvimento da ciência, da cultura e até mesmo programas sociais para controlar e combater a violência em sua forma mais ampla, em projetos comuns, os quais podem, constitui uma referência para a vida futura na busca das possíveis soluções ou para amenizar os conflitos existentes e talvez para aprendermos a viver uns com os outros. Delores, 1998, página 97. Evidenciamos 2 propostas para a educação: a descoberta progressiva do outro e a participação em projetos comuns. A primeira via, a descoberta do outro, revela a missão da educação, que é transmitir conhecimento sobre a diversidade da espécie humana. Desde 1998, página 97. E, em segundo lugar, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta.
Delors, 1998, página 97. A escola, enquanto organização, educação formal, esqueça-se por algum tempo de fornecer essa dupla aprendizagem, mas nunca é tarde para reincorporar tais conceitos interdisciplinares e aflorar a curiosidade, a necessidade de conviver, de compreender o outro em suas ações e reações e de saber enfrentar as tensões entre as pessoas, os grupos e as nações. Nesse contexto, torna-se inevitável o conforto de ideias através da comunicação, do diálogo. A troca de argumentos é uma das ferramentas indispensáveis à educação. Essa é a posição que podemos dizer reflete da escola enquanto instituição. Essa é a posição que podemos dizer reflete a escola enquanto instituição, né? A segunda via, a participação em projetos comuns, aponta para o trabalho coletivo de forma que o individual seja ultrapassado pelos objetivos comuns do grande grupo. A prática do desporto representa claramente o esforço coletivo pelo objetivo comum. Aponta ainda que a educação formal direcionada para o trabalho deve reservar espaços para a educação informal, para o não trabalho. Isso é para programar as atividades culturais, recreativas, esportivas, sociais e de lazer. Programas que valorizem o bem-estar físico, mental, social e cultural dos indivíduos, estimulando crianças, jovens e adultos e idosos à participação, bem como oportunizando aos professores os envolvidos, enriquecendo assim as relações entre professor e aluno. Delors, de 1998, página 99. Professor, alunos e comunidades. Isso se constitui em habilidade fundamental a ser desenvolvida, na qual exige cooperação e solidariedade, como os aponta Markovitch, 1998, página 177. Viver com o outro, por mais diferente que ele seja. O primeiro. Então, aqui no... Nossa, gente, que embaque, né? Ler tudo isso. Aprender a viver juntos. Resumindo. Quantas vezes a gente esteve em uma situação na escola que ficamos para trás por causa do tamanho, por causa da cor, ou por causa da condição econômica, ou por causa de qualquer outra coisa. A escola, infelizmente, ela falha muito nisso. Porque elas enxergam aquelas coisas acontecendo e fecham os olhos. Eu fui uma aluna que muitas vezes fui desprezada por ser baixinha. E foi pelo próprio professor, próprios alunos. Eu já tive piada de próprio professor, que fez piada comigo, a turma toda riu e aquilo marcou a minha vida toda. Então não podemos fechar os olhos. É igual eu falei, se você ser um profissional que está ali dentro e está querendo fazer a diferença, faça. Entendeu? Faça a diferença. Eu vou tentar falar mais rápido que o meu tempo está acabando. Faça a diferença. Mostre o como que é, igual aqui o primeiro, né? A primeira dimensão do aprender a viver juntos é entender isso, que somos seres diferentes. Não vamos dizer que somos seres iguais. Nós não somos iguais. Cada um tem sua história, cada um tem a sua característica, sua personalidade, sua classe. Cada um tem, sim. Nós somos seres individuais, mas temos que transmitir, pelo amor de Deus, o acolhimento de todos, o respeito. Eu tenho que te respeitar como ser humano e como meu irmão. E assim sucessivamente. E também na segunda dimensão do aprender a conviver juntos, é trabalhar, pessoal, com formas além do formal. Além de sair, chegar na sala de aula, sentar e passar aquele conhecimento científico, né? Podemos trabalhar de forma lúdica com os nossos alunos, interagir com eles com bate-papo, com gincanas, numa aula de educação física ou até no recreamento. Abre mão, um dia que for,
do seu lanche, da sua carga horária de lanche como professor e vai pro recreio. Participa um pouco, faz uma dinâmica com eles. E as escolas, graças a Deus, ainda tem muitos eventos com a comunidade, né? Então, eu já vi muitas escolas trabalhando o lazer, trabalhando oficinas, né? Que tem aquelas pinturinhas no rosto, que tem shows de talentos. Então, é isso, conviver juntos de uma maneira leve e respeitosa, acolhendo cada um, entendendo que não é porque aquela professora ali tá andando a pé e eu tenho o meu carro que eu sou melhor do que ela. Entendendo que não é que aquele aluno ali está sem um caderno que ele é inferior ao que tem um caderno. Eu vou respeitar cada um e procurar conviver da melhor maneira com eles e estender as mãos com aquilo que eu posso. E se eu não posso fazer algo, eu posso procurar alguém que possa fazer algo por aquela pessoa. Aprender a conviver juntos é essencial. É difícil, mas nós, como seres humanos, somos capazes. Será que vai dar tempo? Agora vamos no aprender a ser, que tem muito a ver, que é o último pilar. É um dos pontos fundamentais. A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, espírito e corpo, inteligência, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritual. A educação deve proporcionar ao ser humano condições suficientes para que possa elaborar pensamentos críticos e, simultaneamente, formular os seus próprios juízos de valor, podendo decidir os seus destinos com autonomia em diferentes momentos da vida. Mais do que preparar jovens para o futuro, a educação deve fornecer-lhes referências intelectuais para que deem conta de compreender o mundo com liberdade e discernimento, ao mesmo tempo em que use de sentimento e imaginação para desenvolver os seus talentos, contribuindo dessa forma para ser um mundo melhor. Nesse sentido, os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, nos indicam algumas reflexões que devem ser consideradas e estão relacionadas a uma concepção ampliada de educação, apontada no relatório Delors Brasil 1998, página 16 e 17. Entre elas, destacando-se a necessidade de que a cidadania seja exercida, o desenvolvimento da autonomia sem perder à vista o individual e o coletivo, o uso das novas tecnologias para o bem comum. A razão e a emoção devem caminhar lado a lado. Os valores morais e espirituais devem servir como suportes de todas as discussões no âmbito educacional e, principalmente, que a educação trabalhe a formação ética, que eu acabei de falar, promovendo discussões sobre a dignidade do ser humano, a igualdade de direitos, recusar a categoria de formas de discriminação, importância da solidariedade e observância das leis. Brasil, 1998. Todas essas indicações estão repautadas nos 4 pilares apresentados anteriormente, estando também expressos no PCN. Assim, a partir de Delors 1998, página 105, entendemos que a educação ao longo de toda a vida torna-se um meio de chegar a um equilíbrio mais perfeito entre trabalho e aprendizagem, bem como ao exercício de uma cidadania ativa. Entendemos ainda que aprender ao longo de toda a vida depende dos interesses e das necessidades do indivíduo, bem como da sua participação na vida da comunidade. Por consequência de simples coadjuvante figurante do processo, ele, o aluno, passa a ser ator principal, produzindo e transformando espaços alternativos a partir da sua necessidade, aspirações e interesses, sonhos na sociedade educativa. Neste universo do aprender, professor e aluno se tornam parceiros. Portanto, é fundamental que a formação dos educadores se constitua no suporte necessário para o encaminhamento dos processos de ensino e aprendizagem. Deve ser perene.
E é isso, meus amores. Esses são os 4 pilares da educação. Eu agradeço por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.